Então, boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Ainda não é meio-dia, então bom dia. Meu nome é Jefferson, né? Sou estudante de pedagogia da instituição Uninasal. Estou ofertando essa palestra, né? Direitos Humanos e Inclusão Social. Tá certo? Então, acredito que todos vocês já viram esse livro. Vocês já viram esse livro? Alguns já, né? A nossa colega ali levantou a mão. Aqui nós temos a nossa Constituição Federal de 88. É praticamente ela que vai reger a nossa sociedade. Tá certo? É claro que temos outras leis, mas essa é aquela que vai reger nossa sociedade brasileira. Tá certo? Um dos artigos dela diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, aí a gente pode acrescentar religião, credo e assim sucessivamente. Só que eu pergunto a vocês, será que todos são iguais perante a lei? Vocês concordam? Infelizmente, né, na nossa sociedade, a gente ainda discute essas questões. Né? Eu costumo dizer que no papel tudo é lindo e maravilhoso, né? Perfeito. Você lê assim uma obra literária, você lê a nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você acha uma coisa encantadora. Mas quando você vai ver a prática da mesma, a gente vê as falhas, né? E boa parte dessas falhas está associada ao nosso comportamento. Né? Eu costumo dizer, se você tem conhecimento e não coloca em prática, você é tão ignorante quanto aquele que não teve a oportunidade de ter determinado conhecimento. Né? Então nós estamos tendo essa oportunidade de adquirir conhecimento, então que a gente possa colocar em prática esse conhecimento. Certo? Então vamos dialogar um pouquinho sobre o que é direito e sobre inclusão social, que é tema da nossa palestra. Tá certo? E a gente vai ver a importância da lei, né? E como ela é eficaz e constrói uma sociedade forte quando ela é cumprida. Ok? Então, todo mundo tem um smartphone, não tem? Hoje em dia, né? Quer internet? Pronto. Né? A internet mas também é direito de todos. Né? E cada dia a sociedade luta para garantir a inclusão digital de todos os cidadãos. Né? Mais uma vez, nossa palavra-chave, inclusão. Gostam de redes sociais? Todos têm Instagram? Pronto, então nós vamos acessar um Instagram bem diferente hoje. Pronto, então em uma determinada página do Instagram, eu acessei a página do nosso evento. Né? Direitos Humanos e Inclusão Social, Educação Inclusiva, uma necessidade cada vez mais emergente aonde? Nas escolas. Né? Estamos vivenciando isso, tá certo? Essa necessidade. Então nós vamos atendê-la. Como a gente pode suprir essa necessidade? Vamos estudar um pouquinho, colocar a partir de hoje em prática como a gente pode tornar a inclusão algo que não seja só no papel, mas algo vivenciado dia a dia. Ok? Então, o que é direito? Né? O que é direito? Vamos observar essas imagens aqui e eu pergunto a vocês: todos esses cidadãos aí estão tendo direito? Sim e não. Né? Vamos observar. Nessa primeira imagem, eles tiveram direito de quê? De receber um caixote cada um. Isso é direito. Eles tiveram o mesmo direito. Aqui nós observamos os mesmos cidadãos
que também estão tendo seu direito cumprido, né? Estão gozando, usufruindo do seu direito, tá certo? Que é de assistir ao jogo, tá certo? Que é de assistir ao jogo. Então, quando falamos em direito, a gente tem que procurar um ponto de vista que seja justo. Qual é a principal necessidade desses cidadãos? É ganhar um caixote ou eles vão se realizar assistindo ao jogo? Assistindo ao jogo. Então, deve receber subsídio aquele que tem mais necessidade. No caso, a gente observa esse baixinho aqui, né? Deveria ser mais baixo, ele teve direito a mais caixote. Mas esse povo não recebeu. Ele perdeu seu direito? Não, ele também teve seu direito exercido. E qual? De observar, assistir ao jogo. Então, direito é isso. É quando a minha necessidade, ela é atendida. Tá certo? E também quando eu faço também a necessidade do meu próximo também ser atendida. Ok? Então, nesse caso aí, a gente observa direito nas duas imagens, mas nessa aqui a gente observa o direito eficaz, tá certo? Então, o que é direito? Se a gente for estudar o significado da palavra, o termo da palavra, a gente vai encontrar essas definições. Conjunto de normas, né, que regem uma sociedade, área da ciência que estuda as normas que são criadas, ou a capacidade de alguém decidir invocá-las para buscar seu interesse. Né? Tem muita gente que diz, eu tenho direito. Né? Quem nunca disse isso? Eu primeiro disse. E digo constantemente, é meu direito. Né? O pai de vocês, as mães também constantemente falam isso. É meu direito, eu vou atrás. Tá certo? E não está errado. Né? A pessoa que exclama por seus direitos, só erra quando ela esquece de cumprir os seus deveres para consigo, para com o próximo e para com a sociedade. Tá certo? Pode avançar. Então, direitos humanos, né? Direito é uma área bem abrangente. Então, vamos falar de humanidade, ok? Então, chamamos de direitos humanos todas as normas que reconhecem e protegem o quê? A nossa dignidade. Só a nossa. Por exemplo, o direito humano só garante a minha. Não. A de todos. Se você é humano, você se enquadra nesse perfil. Tá certo? Então, os direitos humanos vão reger nossa forma de vida, né? Individual e também coletiva. Né? Ninguém vive só. Eu costumo dizer nas aulas que nem o ser humano veio à existência para ser só, para ser isolado. E todos aqueles que buscaram isolamento, quando voltaram à sociedade, eles estavam surtados, enlouquecidos. Por quê? Porque não fomos criados para sermos seres isolados, mas para sermos seres sociais. Né? Vivemos uns para os outros. Tá certo? Então, quando falamos de direitos humanos, ele apresenta alguns adjetivos, né, algumas qualidades. O primeiro deles é que ele é universal e intransferível, ou essa palavrinha bonita, nesse termozinho técnico, inalienabilidade. É uma coisa que é sem alienação, ou seja, não é transferida. Tá certo? Então, o direito humano é para todos. Eu vou pegar meus direitos e dar a esse cachorro. Não. Ele é intransferível, ele é seu. Tá certo? Ele é indivisível, agora ele é interdependente. Por exemplo, se eu quero ter direito de ir e vir, eu não posso privar o meu próximo desse mesmo direito. Né? Todos nós precisamos ter direito à saúde, não precisamos? Mas as mesmas pessoas que precisam ter direito à saúde também precisam ter direito à educação. Então, uma coisa depende da outra. Né? Os direitos eles não são isolados, eles se complementam. Ok? Ele é responsabilidade individual. Né? Quando falamos em direito, tem a responsabilidade individual,
mas também o Estado tem seu dever de garantir esse direito, tá certo? Então, ó, os Estados e outros detentores de deveres têm que cumprir as normas, os padrões legais consagrados nos instrumentos de direitos humanos. Quando isso não acontece, né, quando você não tem seu direito cumprido, validado, aí você pode recorrer e instaurar procedimentos. Né? Por isso que existe o curso de advocacia. Né? Por isso que no nosso país nós temos advogados, temos promotores, temos juízes, nós temos várias instâncias, né? Todas elas com finalidade de fazer os direitos serem cumpridos e de restaurar ou instaurar aqueles que foram lesados, né? Não tiveram seus direitos cumpridos. Tá certo? Então você tem a quem recorrer, ok? Porque se não for assim, a gente vive uma anarquia, né? E toda nação que se torna uma anarquia, cedo ou tarde, ela é desfeita, ela não subsiste. Outra característica, né, dos direitos humanos. Uma delas é a igualdade e não discriminação, participação e inclusão. Eu deixei essas duas características por último, porque é ela que vai direcionar a nossa proposta de promover a inclusão na escola, né? A inclusão, certo? Então, característica de igualdade e não discriminação, né? Como eu falei anteriormente, seus direitos vão até onde os meus também vão. Né? Ninguém está acima de ninguém. Né? Temos a hierarquização, temos em profissões, mas como humanos, como seres humanos, todos são iguais perante a lei. Seja o juiz, né, o presidente da República, seja aquela pessoa que recebe um auxílio estadual, né, como Bolsa Família, como tem uma ONG Unido. Né? Tanto o presidente, que é o maior cargo que nós temos no Brasil, né, o presidente da República, como aquele que tem a profissão mais simples, né? Vamos colocar um vendedor, né? Um vendedor ambulante, tá certo? Diante da lei, ambos devem ser tratados da mesma maneira. É claro, como a gente falou anteriormente, será? Né? Será? Deve ser, mas a gente sabe que acontece em situações, ok? Então, afinal, o que é inclusão social? Vejam aqui esse vídeo. Sou Fernanda, honorável, tenho 26 anos e sou sou capaz de tudo, de fazer tudo eu falo até hoje. A história que me falou dele, em voz, foi o colégio do Estado, foi lá no Castelo Branco. Foi lá que eu aprendi a ler, a escrever, eu li jornal, já não quero ninguém, não quero ninguém. E eu estou tentando levar assim, eu saio, me divirto, vou para a discoteca, me acabo naquela pista. Ano passado eu saí de 3 escolas, no mínimo, agora esse ano de 2007, saí na Mangueira do Amanhã, na Portela, como fascista, a primeira fascista tal. Eu sou bonita, eu sou espontânea, sou linda, charmosa. Por isso que arraso corações com os gatinhos, tá? Todo mundo gosta de mim, a minha família, todo mundo me adora. E eu sou um quindim da minha família, sabe? Todo mundo quer ficar comigo. Eu sou um quindim. Que também sou amável, sou espontânea, sou extrovertida. Obrigada, Pai do Céu. Vocês viram o finalzinho de uma novela, né, que passou em 2011, se não me engano. Aí no final dessa novela sempre tem um depoimento. Aqui tem um depoimento de Fernanda Honorato. Ela é a primeira repórter com síndrome de Down do Brasil. Né? Eu considero ela um exemplo de inclusão social. Né? Não é porque ela nasceu com síndrome que
que ela deve ser excluída dos seus direitos e da sociedade. Na verdade, ela precisa ter as oportunidades e usufruir das mesmas. E ela é um exemplo de pessoa que usufruiu. Ela fez faculdade de jornalismo. Se eu não me engano, ela fez também algumas participações em trabalhos teatrais. E quando retornarmos do almoço, nós vamos ver a participação dela no programa de Jô Soares. A primeira vez que eu assisti essa reportagem, me chamou bastante atenção e me fez refletir, né? O que é que nos impede de conquistar aquilo que desejamos, né? De realizar nossos sonhos? Talvez para muitos, Fernanda, por ter síndrome de Down, nunca seria uma repórter, né? Talvez para a sociedade, Fernanda, por ter síndrome de Down, nunca conseguiria concluir seu curso de jornalismo e nem também seu curso de teatro. Mas aí, está sendo entrevistado por Jô Soares. E nós estamos aqui, né? Graças a Deus, a gente não tem nenhuma deficiência, né? A gente, os que estão aqui na plateia, né? Vocês estudantes. Então, fica a pergunta, o que é que lhe impede, né, de você realizar seus sonhos? Né? Fernanda mostrou que nada pode impedir, se você tiver força de vontade e empenho. Né? Então, que possamos aprender com nossa amiga Fernanda. Até hoje ela trabalha na Rede Brasil como repórter. Né? Ela tem um canal no YouTube, também tem Instagram. Né? Vocês podem até conhecer um pouco mais sobre a vida dela. Tá certo? Então vamos continuar. Então, o que é inclusão, pessoal? Nós vimos um testemunho, né, real de Fernanda, e ela é um exemplo de inclusão social. Tá certo? Ela é alguém que teve as oportunidades, né, não se deixou limitar-se pela sua síndrome e venceu, né, realizou seus sonhos. Tá certo? E tinha mais projetos de vida. Então, quando falamos em inclusão social, a gente fala sobre conjunto de medidas direcionadas aos indivíduos excluídos do meio social. E o que leva a sociedade a excluir esses indivíduos que não é correto? Talvez uma deficiência física ou mental, né? A cor da pele, né? A orientação sexual, gênero, né? Masculino ou feminino, e seu poder aquisitivo. Né? Algum de vocês, em algum momento, já se sentiu excluído por algum desses critérios? Ou já viu alguém ser excluído por isso? Nosso colega levantou a mão. Infelizmente, né, em pleno século XXI, a era da comunicação, da tecnologia, nós ainda encontramos esses comportamentos inadequados, né, no nosso meio, infelizmente. Mas cabe a gente conhecer. E eu não vou dizer recriminar, né? Criminalizar essas pessoas, mas conscientizá-las e educá-las, porque talvez elas ainda não tiveram a oportunidade, né, de saber o que é inclusão. Certo? Tá certo? Se a gente pesquisar no Google, né, a gente pode pesquisar qual a importância da inclusão social. Por que é importante a gente falar sobre isso? Por que é importante? Vamos lá. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela garante que a liberdade e a igualdade entre as pessoas. E essa informação ela começou a ganhar espaço, né, em todo o globo terrestre. Tá certo? Com o objetivo de quê? Que todos sejam instigados a abandonar comportamento excludente e discriminatório. Porque a sociedade, a humanidade percebeu quanto é doentio e ruim para a própria humanidade esse tipo de comportamento. Então, em 48, passou a ser universal a necessidade de se estudar a inclusão, né, para a gente evitar o que a gente viu anteriormente, certo? Então, quais são os tipos de exclusão, né, que a gente pode observar na nossa sociedade? Né? A gente pode destacar a étnica, tá certo? Faz referência principalmente a índios e negros, né? Muitas pessoas são excluídas da sociedade, de serviços,
que são direito delas, porque independente, esse é o costume dizer, ó, independente de cor, de religião, de fé, tá certo? De condição social, poder aquisitivo, você é humano. E só por você ser humano, você tem direito a tudo isso que a gente está falando. Né? Mas infelizmente algumas pessoas acham que o poder aquisitivo a torna melhor. Né? A cor da sua pele a torna melhor, mas não. É humano. Né? A Bíblia diz que a gente veio do pó e para o pó voltaremos. Então isso mostra que somos iguais, independente de qualquer circunstância ou título que a sociedade, ou alguns grupos, ou algumas pessoas venham taxar as outras, tá certo? Exclusão econômica, gênero, né, patológica, a questão da deficiência física, ou sexual, né? Seja a pessoa heterossexual, seja a pessoa homossexual, seja do gênero masculino, do gênero feminino, mas também a gente poderia incluir aí a religiosa, também, que se apresenta como um tipo de exclusão social, certo? Então, como promover a inclusão? Né? O que o nosso Brasil, nosso país tem feito? Com relação aos deficientes físicos, né, o Brasil tem a lei, né, brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, né, que garante direito a todas essas pessoas. Né? Graças a esse tipo de comportamento, né, de projeto social, nossa repórter Fernanda conseguiu realizar os sonhos dela. Tá certo? Embora maior do que essas leis foi a força de vontade dela. Tá certo? Pode avançar. Inclusão de moradores de rua. Né? Ainda ocorre muito isso no Brasil, né? Principalmente em grandes centros urbanos. Né? Se você for a São Paulo, a Rio de Janeiro, e por incrível que pareça, em países de primeiro mundo, como Nova York, né? Algum tempo atrás eu assisti um podcast onde o cara falava do lado ruim das grandes cidades, né? Dessas cidades que têm fama. Aí mostrou a cidade de Nova York e mostrou algumas ruas próximas, pessoas em estado de miséria, né? Em estado de rua. Então o que fazer para incluir essas pessoas? Tá certo? Então muitas ONGs é que faz esse trabalho de acolhida, né? Para essas pessoas usufruírem de seus direitos. Quando falamos na população negra, aperta só mais uma vez, por favor. Nós temos alguns números. Essa pesquisa é de 2019. Né? A população do Brasil, nós somos 200 bilhões, se eu não me engano, né, no Brasil. É a nossa população. Milhões, né? Isso, 200 milhões. Tá certo? Então, 54% da população brasileira em 2019 é constituída por pessoas que são negras ou consideram-se negras. Tá certo? 17% da população brasileira de negros compõe a população mais rica. E 64%, que é um número gritante, né, corresponde à população carcerária. Né? Ou seja, de todos os presos do Brasil, 64% são pessoas negras. E 12,8% são universitários. Né? Para você ver a disparidade. Né? Aí a gente pode abrir vários parênteses, um leque extenso para tentar entender por que esses números. Né? Embora a existência desses números, há o que se fazer. Né? Como eu falei para vocês, no Brasil, nós temos a lei de número 7.716, né? Que é a lei antirracista, né? Antirracismo, que criminalizou qualquer prática de racismo. Tá certo? Essa lei também se estende ao público LGBTQIA+, tá certo? Onde também qualquer comportamento, né, que venha excluir, degradar, segregar essas pessoas, também se torna crime, segundo a lei número 7.716, né, que é a chamada lei do racismo. Ok? Então, como praticar a inclusão? O Brasil tem tentado. A gente viu que são criadas várias leis,
mas o desafio ainda é nos educarmos. Como eu digo, a letra no papel só tem efeito se ela é praticada, se é posta em prática. Tá certo? Não adianta eu dizer, eu sei sobre isso, mas meu comportamento não é condizente ao meu saber. Então, que venhamos ter acesso sim à informação, mas também colocar em prática essas informações, tá certo? Então, como praticar a inclusão social? Vamos ver algumas dicas. Tá certo? A gente pode promover na nossa escola campanhas, né, de conscientização. Só na escola? Não. Na sua casa, no seu bairro, no seu grupo social, você pode promover esse tipo de evento e atividade para mudar, né? Cabe a gente mudar uns aos outros, tá certo? Reflexão sobre a diversidade humana, campanhas sociais que estimulam a contratação de pessoas com deficiência, né? Isso também ajudou a incluir esse público, né, de pessoas com deficiência. Aumentar a representação das pessoas com deficiência na política, utilizar o esporte como forma de integração social, humanizar todo indivíduo independentemente das diferenças sociais. Então é isso. Né? Somos humanos, mas todo dia a gente precisa se humanizar. Tá certo? E tem uma professora que tem bastante propriedade para falar sobre isso. Né? Eu queria convidar a nossa professora Leninha, tá certo? Para dar uma palavrinha. Boa tarde a todos. Como o professor Jefferson falou, eu sou educadora de apoio desde o ano passado. Eu venho acompanhando, assim, coincidentemente, assim como a repórter Fernanda, que tem síndrome de Down, ela superou nessas diversidades, seus limites, e foi, né, além, nós também temos na nossa escola, eu acompanho o aluno Diogo, desde o ano passado, que também tem a síndrome de Down. Ele é um menino assim, que interage bem com a sala de aula, com os colegas. Ele é um aluno assim, que tem as suas limitações. O Diogo, quando a gente vai falar com ele, temos que falar com ele lentamente para ouvir o som que ele transmite, porque todo síndrome de Down ele tem dificuldade na fala, mas com o tempo a gente vai se aprimorando. Ele participa das atividades da escola. Diogo, ele, dentro da realidade dele, a gente trabalha em sala de aula. O que mais eu gosto de fazer é dentro do vaquejado, o esporte favorito dele. E sempre quando tem alguma oportunidade, algum eventos, eletivas, Diogo trabalha dentro da realidade dele, sala de aula. Já participou aqui na escola o ano passado. Ele trabalhou aqui, fez uma encenação do vaqueiro, ao qual ele foi salvo, né, que teve na literatura de tela, e Diogo, ele foi bastante incluso a sua realidade, e ele participou, desenvolveu bem o seu papel, e ele é bem acolhido, ele se sente bem acolhido pela turma, ele interage com a turma, ele interage com os professores, e a gente temos aqui na sala de aula muitos colegas que ajudam Diogo no que pode, né? A gente vê que eles são companheiros e ele gosta de participar. E nossa escola tem acolhido muito bem nesse sentido. Precisamos trabalhar outras temáticas para ver se consegue chegar na limitação de Diogo. Diogo, ele tem limitado no sentido da escrita. Quando ele vai escrever, ele não consegue escrever da forma manuscrita, né? É só maiúscula. Ele utiliza mais letra de forma. E a gente tem que trabalhar a atividade adaptada para ele, esse letra de forma. Sempre eu faço atividade com letra de forma para Diogo, para poder conseguir ler, né? Ler na letra de forma. Mas, dependendo disso, ele interage bem com a turma e participa, ele gosta de dança. Tem um vídeo da aula de socioemocional que ele
mas identifica também os laboratórios, ele participa ele chama a atenção dele, quando é aula de laboratório, tanto de informática, tanto quando é de experiência experimental na aula de física, isso chama mais a atenção dele. E a gente tenta trabalhar na área que ele supera mais, para poder assim desenvolver a capacidade e o intelecto de ouro, viu? E ele gosta de interagir na turma, fazer amizades, conhecer pessoas. Ele não tem problema em socializar. Isso aí. Agradeço por você estar dizendo. Isso é promover inclusão, pessoal? Isso é promover inclusão. Lembram do desenhozinho dos caixotes no começo? Inclusão é garantir o acesso a todos os recursos disponíveis. Então, por isso é importante que todo o corpo social, ou seja, todas as pessoas, ajam, trabalhem em conjunto para contribuir para o que mais importa: valorização do ser humano. Como eu falei, se é humano, merece o nosso respeito, nossa atenção, nossa dedicação e ser incluído, independente de todos os fatores que a gente viu anteriormente. Tá certo? Então aqui tem minhas referências. Sugestão de literatura e filme que trabalham muito essa questão de inclusão, principalmente na escola. Acredito que vocês já tenham assistido o filme Extraordinário, ou até lido o livro, Extraordinário, que retrata muito bem o dia a dia de um estudante que tem uma deficiência, e como foi a chegada dele na escola, todos os desafios que tanto ele como a família dele enfrentaram, certo? Em minha gratidão, um novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, Bíblia Sagrada, João, capítulo 13, versículo 34. Então, se a gente Deus mandamento, a gente vai ter uma sociedade inclusiva, igualitária e de oportunidades. Certo? Aí eu tenho uma tarefinha para vocês. Porque vocês não vão precisar se identificar. Aqui eu gostaria que vocês citassem um momento em que você se sentiu excluído. É um momento da sua vida. Outro momento é quando um momento que você participou, que você diz: eu me sinto bem aqui, eu me sinto incluído, eu me sinto pertencente. E outro é como a gente pode vencer o preconceito e a exclusão social na nossa escola. Tá certo? Eu vou entregar alguns passar, você vai tirando e passando para os colegas. Não precisa se identificar. Tá certo? Aí você responde. Terminou de responder, entrega a mim, a professora Jarislene, a professora Nova Zelândia. E eu queria chamar aqui na frente nossa gestora, Jeane, professora Nau, e professora Jarislene. Eu quero agradecer pela oportunidade de ter executado esse meu projeto aqui na escola onde eu trabalho. Então agradeço a minha gestora por abrir a porta, o auditório, a minha colega Nau por ter liberado os alunos dela para participarem, e a minha professora Jarislene por ter dado esse suporte, esse relato. Então, sou agradecido a todas elas e a vocês também que puderam me proporcionar esse momento, de agregar valor à minha formação. E uma salva de palmas para vocês do E o mais importante, pessoal, colocar em prática. Vamos colocar em prática, tá certo? Para a nossa escola ser uma escola inclusiva. E eu quero parabenizar o professor Jefferson, agradecer por ter escolhido a nossa escola, por ter feito o primeiro trabalho. E pedir desculpas, porque a gente não estava aqui, certo? Mas não poderia estar aqui, certo? E ao mesmo tempo, minha gente, a nossa escola, ela, graças a Deus, ela é uma escola que sabe acolher as pessoas com o seu potencial. Cada um tem o seu potencial particular. Nós já tivemos alunos cegos, nós já tivemos, que é a visão monocular, que tem uma cegueira. Nós tivemos
escolher o próximo.